Olá, gente amiga, tudo bem? Olha, eu desejo de coração que a resposta seja sim. Sabe por quê? Hoje nós vamos aprender a ler e escrever palavras com a 17ª letra do nosso alfabeto. E olha, eu digo para os meus alunos que é a letra brigona. Vocês já ouviram falar isso? Só que no final das vezes que acontece disso, né? Tem a letrinha muda, até agora tem a letra brigona. E eu vou contar para vocês por quê, tá bom? Mas antes de nós começarmos a conversar sobre essa 17ª letrinha com som, que ela é meio complicadinha, né? Mas então nós vamos ver o nosso trabalho de casa, tá bom? Vocês se lembram que eu mandei para casa esses dois jogos da velha diferentes, porque são diferentes, né, dos jogos da velha que vocês estão acostumados a fazer, né? Então eu mandei para vocês fazerem em casa esses dois. Eu não sei se vocês conseguiram entender, por isso eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão acompanhando a seta para descobrir que palavras. Eu estou dobrando porque esses dois aqui nós fizemos no começo da aula. Mas eu vou botar então assim aberto, fica melhor. Então aqui, ficou assim, ó. Vamos seguir pelas setas nas diagonais. Aqui e aqui, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Recado. Recado. Aqui, na outra diagonal. Socado. O milho foi socado na tina. Socado. O alho foi socado na panela. Socado, né? Depois, agora na horizontal. Rejado. Não forma nada. Então esse nós não podemos botar. Na segunda linha horizontal. Macaco. Ah, macaco pode, né? Então vamos botar macaco. A terceira palavra, macaco. E aqui, soredo. Não forma nada, então não podemos botar. Vamos na vertical. Aqui, remazo. Não pode, né? E aqui na outra vertical, jacaré. Olha a quarta palavra aqui. Vocês acharam? No outro jogo da velha, aqui, ó. Nas diagonais, hein? Vamos lá, ó. Maluco. Na outra diagonal, veludo. É um tecido, né? Chamado veludo, mais usado no inverno, que é quente. Nas horizontais, mapedo. Não conheço uma palavra assim. A outra, aluno. Ah, essa aqui pode, é a terceira palavra. E aqui embaixo, vedoco. Ih, não dá. Vamos nas verticais. Ave, não dá. E aqui, peludo. Peludo. Completaram, então, as 4 palavras que dava para formar com esse jogo da velha. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Vou escrever aqui rapidinho e vocês vão verificar se fizeram certinho. Então, vocês fizeram assim? A ordem não importa. Se quem botou o maluco para baixo, não tem importância. Então, foram as palavras maluco, veludo, aluno e peludo. Era esse dever de casa que eu espero que vocês tenham feito direitinho. E o outro aqui, que era mais simples, somente para vocês darem o plural das palavras que estavam desenhadas, estavam representadas por desenhos. Diz assim, ó, a bala, o quê? Balas. As balas. A palavra balas está no plural. A palavra bala está no singular. Singular quer dizer um só. Depois, aqui, um dado, 2 dados. Fizeram assim? É só repetir a palavra colocando essa letra S, que sinaliza, né, que mais de um, colocando ao lado, para completar a palavra. Agora aqui,
Meu bule, o quê? Meus bules. Meus bules. Nunca pensem em falar meus bule, porque fica horrível, não pode, né? Depois aqui, uma luva, o quê? Duas luvas. E por último, a vela, as velas. Era só colocar essas palavras nas lacunas, quer dizer, nos pontinhos, para completar então o exercício. Tá bom? Agora vamos começar a observar essa letra que vocês vão aprender, porque essa letra, a única coisa que eu falei assim de característica dessa letra é que ela parece um 9. Vocês lembram que eu falava, veja se não parece um 9, não é? Essa letra, eu falei também que, agora dessa vez, eu falei que ela é a letra brigona. Sabe por quê? Porque essa letra, ela só vai emitir um som se ela estiver do lado do U. Essa situação é o que nós chamamos também de um dígrafo. Quer dizer, dígrafo assim, é uma situação gramatical com duas letras formando um som só. Então, quando ela está junto com o U, ela até faz assim. Mas se ela estiver assim, nunca ela vai ficar. Em palavra nenhuma aqui da nossa língua, vocês vão ver essa letra dissociada da letra U. Ela só anda de mãos dadas com a letra U. Eu penso até que seja ela não se dá com nenhuma letra, e se dá com U porque o U começa a palavra união. E a união é o que caracteriza, né, as pessoas boas, as pessoas que querem viver bem com todo mundo, né? E o U, eu acho que deve ser assim. Bom, essa brincadeirinha eu falo para os meus alunos que são pequenos, né? Mas para vocês eu também estou passando porque vai ajudar a memorizar. Vocês vão se lembrar aí, letra brigona, e aquilo que aquela professora falava, né? Então, faz assim, só anda com U. Aqui é a minúscula, aqui é a maiúscula. A maiúscula é igualzinho o O, só que tem um rabinho assim do lado, tá? Então, ela fica mesmo assim, ó. Então, olha aqui, pedacinho, a sílaba que, minúsculo. Aqui, sílaba que, a sílaba que, maiúsculos, né? Para todos os nomes comuns ou no meio das palavras, essa daqui para os nomes próprios, nomes de pessoas, de lugares, títulos, etc. Né? Agora, nessa folha aqui, eu estou dando destaque à letra, mas eu quero dar destaque também a esses desenhos aqui, em que todas as palavras apresentam essa letra. Então, essa aqui, leque, isso aqui, o queijo, aqui, o soquete, aquele soquete diário, né? Aqui, uma máquina de escrever. Olha como eram as máquinas de escrever antigas. Talvez muita gente nem nunca tenha visto uma máquina dessa, que é bem antiguinha, né? Máquina, era máquina de escrever, que era assim. Aqui, um aquário, que é uma situação que eu vou explicar na próxima aula, porque é um pouquinho diferente. E aqui um animalzinho muito bonitinho, chamado esquilo. Aqui, nessa lista de palavras, estão essas palavras todas, que nós vamos escrever daqui a pouquinho mais no nosso caderno, tá? Para fixar essa letrinha, essa nova noção gramatical, né? E que é também aquela letra que vai entrar naquela ordem alfabética. Nós falamos no papapá, agora depois do papapá, porque a letra começa a falar papai, vem ela, né? Então é a 17ª letra, tá bom? Então, nós vamos pegar o caderno agora para nós treinarmos a escrita desta letra. Mas antes de nós treinarmos, vamos treinar na nossa mão, não é?
Bom, minha gente, o que acontece é o seguinte, essa letra é formada assim, por um círculo que parece uma aliança. O círculo sempre lembra uma aliança, né? O círculo, que é uma aliança, junto com uma haste que parece a letra com som liberdade, tá? Então ela é assim, a mão esquerda faz o círculo, a mão direita coloca os dedos todos apontados para o alto, que é da liberdade, né, que Deus nos dá, e é colocada aqui do lado. Então ela fica assim. É lógico que estou formando para mim a letra como ela deve ser. Se fosse para vocês, teria que ser o contrário, mas não tem nem como fazer, fica meio complicado, né, de fazer. Tá vendo? Por isso a representação é sempre feita assim, virada para a própria pessoa. Nessa folha faltou eu comentar sobre essa figura aqui que representa um vaso quebrado. Não critiquem o meu desenho, que eu sei muito bem que para ficar bem feito, esse pedacinho do quebrado tinha que ficar no chão, ficou voando, né? Mas isso é coisa de quem não sabe desenhar, mas dá para entender que é um vaso quebrado, né? Muito bem. Então, é a palavra que, por isso, a palavra-chave não é vaso, a palavra-chave é a palavra quebrado, tá bom? Palavra quebrado. Quando eu olho para esse vaso quebrado, podem surgir algumas perguntas. E o vaso está quebrado? O que será que aconteceu com ele? Será que ele caiu? Será que ele foi atingido por alguma pedra ou alguém deu uma paulada nele? O que será que pode ter acontecido? Bom, a presença desse vaso quebrado aqui na folha, não dá para responder essas perguntas não, porque ela serve apenas para lembrar para nós que o vaso pode ser comparado ao ser humano. Sabe por quê? Olha só, esse vaso foi feito de barro e teve um criador, que foi o oleiro. O ser humano, vocês já ouviram eu contar e todo mundo sabe, né, que a origem do homem, Deus pegou o barro do chão e ali ele modelou o homem. Então o homem foi feito do barro. E como o barro é frágil a ponto de quebrar, conforme esse vaso quebrou, o homem também é assim, ele é frágil, ele é delicado. Deus criou o homem com muito carinho, Deus preparou o homem para quê? Para adorá-lo, para servi-lo, para que o homem fosse assim, companheiro dele, fosse assim mordomo, onde ele iria reinar sobre o mundo maravilhoso que Deus fez para ele governar, para ele ter toda a autoridade. Mas o que aconteceu? O vaso é frágil na matéria, apenas porque ele não tem vida. Mas vocês lembram que o homem, ele recebeu o fôlego divino, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, ele é frágil não só na parte física, porque ele está sujeito à morte, mas também na parte emocional, na parte espiritual, até na parte intelectual mesmo, né? Então, por causa disso, o homem, ele precisa de estar em comunhão com o seu Criador. Para quê? Para que ele possa buscar em Deus, no seu Criador, as respostas para as suas indagações, a proteção que ele precisa para a sobrevivência. Era isso que Deus pretendia quando criou o primeiro homem, que foi chamado de Adão. Mas Adão, como Deus não fez ele frágil, mas ele não obedeceu ao que Deus havia falado para ele. E por causa disso, ele errou, ele caiu,
aconteceu a queda, né? Por isso que a representação do homem, da letra que começa a palavra homem, é assim, é a liberdade do homem, mas ele não soube aproveitar a liberdade, então ele caiu. Então, essa letra sem som, e o homem ficou mudo diante de Deus. Então, representa a queda, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, ao apresentar esse vaso, é isso, que Deus, como Deus ama a criatura, embora nós sejamos fracos, sejamos errados, como Ele ama a criatura, que Ele fez, não somente o ser humano, mas todas as coisas que Deus fez, e Deus fez com amor, então Ele providenciou também a solução para essa falha que o homem cometeu e que foi pior, né? Causou a morte física e a morte espiritual dele, que quer dizer, morte quer dizer separação, quer dizer, o afastamento de Deus, e essa condenação foi extensiva também aos seus descendentes. Por isso que o ser humano precisa de Jesus Cristo para a reconciliação com Deus. E por isso também que quando eu falo aqui nessa letra que representa a queda, né, e que só anda de mãos junto com o, ela só pode formar alguma coisa, fazer alguma coisa quando ela está com a vogal U do lado, também o homem ele só pode produzir, ele só pode ser completo, realizado, quando ele tem a essência de Deus nele, ele tem a preocupação de buscar Deus. Há muitas pessoas que nem acreditam em Deus, não querem saber, mas nem assim Deus deixa de amá-los, porque assim como um pai ama seus filhos, Deus também ama as suas criaturas, né? E por isso, então, Jesus, ele veio ao mundo para promover essa reconciliação, como eu vou explicar daqui mais adiante, nas próximas vezes que vão entrar. Mas eu quero deixar com vocês essa associação da queda do homem, da fragilidade do homem e da solução que Deus preparou para o homem, simplesmente por uma palavra maravilhosa que é a que realmente sustenta esse mundo, que é o amor. Não existe o amor de todas as pessoas, mas o que acontece? Onde existe amor, a alegria, a paz, a prosperidade, não é? E o amor realmente é o maior de todos os sentimentos. Nessa folha aqui do caderno, tem uma última coisinha que eu quero fazer um destaque. Está aqui em cima, escrito com letra pequenininha, este versículo bíblico, onde aparecem duas palavras que tem esse som, esse dígrafo em duas palavras. E eu vou dizer logo o que esse versículo quer explicar. Mas diz assim: estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Sou como um vaso quebrado. Esse versículo está no livro de Salmo 31, versículo 12. E essa palavra foi dita por um rei que eu já tenho falado aqui outras vezes, o rei Davi. O rei Davi, ele era rei, mas ele, dentro do palácio, dentro de pessoas que ele considerava inimigo, que ele considerava amigos, ele foi assim, traído e foi perseguido, e ele passou por muitas situações difíceis. E essa frase foi retirada de um salmo onde ele pedia a Deus o livramento. E vocês sabem que Deus livrou Davi dos seus inimigos. Todos os seus inimigos foram afastados e Davi reinou, foi o maior rei lá do país dele
porque ele aprendeu a confiar em Deus. E eu, então, estou aproveitando essas oportunidades para dizer para vocês que vale a pena confiar em Deus, porque Deus é fiel. E aqui eu deixo também para vocês, essa frase é as palavras esquecido e também a palavra quebrado. Sou como um vaso quebrado, para vocês verem essa 17ª letra aplicada em uma palavra e também nas outras que nós vamos escrever agora usando o nosso caderno, tá bom? Então vocês vão pegar o caderno agora e vão rapidinho fazer o seguinte: o dia em que vocês estão assistindo essa aula, o nome de vocês e em seguida a palavra escreva. Vão copiar o que maiúsculo, que está sempre junto com a letra U. E o detalhe, olha só, a letra U, a vogal U, ela fica muda. Quando está nessa situação que ela está ajudando essa letra brigona, a gente não pode dizer o nome dela, tem que fazer de conta que a gente não está vendo, porque faz de conta que essa letra aqui, que ela é a extensão dessa letra, tá? Então vocês vão ler que, tá? E depois a sílaba que. Depois copiei nesses pontinhos, né, que eu coloquei aqui o que nos pontinhos, e nós vamos então agora fazer essa relação de palavras que eu vou dizer para vocês, tá bom? Então vamos colocar assim: que embaixo do que. Pula o marinho e coloca o número 1, o número 2, assim até o número 10, pulando linha, tá? Mas se não quiser, vamos fazendo juntos. Número 1 é a palavra queda, queda, assim. O U está aqui, mas como eu avisei, não pode fazer de conta que não está vendo ele, porque senão a letra brigona vai brigar, vai ficar zangada, porque ela diz que ela só aparece aqui no caderno da gente se o U chegar junto. Então, faz de conta que ele está ali escondidinho. Ele está junto, não, mas não faz som nenhum. Então, queda. Número 2, queijo. Queijo. Vocês estão fazendo uma cópia dirigida, tá? Então, a palavra escreva é para você escrever, não é um ditado. É uma cópia dirigida. Número 3. Essa é mais difícil. Queimado. Tem que ter esse I aí que entra de penetra, porque senão fica queimado. Não é queimado que se diz, é queimado. Depois, 4. Agora essa nós podemos dizer assim: querido. Querido filho, querido amigo, querido marido, querido irmão, ou então, querida, querida amiga, querida vizinha, querida prima, não é? Mas eu quero que escreva querido. Se for querida, é só colocar o A no final. Depois, a palavra 5, coque. Vocês sabem, né, o que é um coque, né? Hoje em dia está até muito em moda, né? A pessoa prende o cabelo todo para cima e faz um coque. Eu não gosto de fazer coque, não, mas eu acho bonito. Quem sabe fazer um coque e o rosto fica bem, é legal. E é fresquinho também, né? Porque não esquenta o pescoço. Coque. Número 6, a palavra leque. Leque, aquele invento maravilhoso que existia no tempo da minha avó, e que era para fazer ventinho, porque não existia ar-condicionado, né, com facilidade. Então fazia-se o leque assim, não é? Eles faziam com bambu e às vezes uns panos bonitos. E japonês, então, gostava muito, os japoneses gostavam muito do leque, parece abanar, né? Leque. Também está aqui a palavra leque. Vendo? Depois,
Na palavra 7, a palavra raquete. Raquete. A raquete, ela é também usada, existe uma raquete que serve para matar mosquito, né? Essa é mais comum, acho que todo mundo conhece mais, né? A outra raquete é para jogar tênis, né? E a gente lembra bem das vitórias do Guga, né? Numa quadra de tênis, como jogava bem, que agilidade, né? Foi campeão do mundo, né? Não sei quantas vezes. Então, raquete. Essa aqui, a 8, é a palavra soquete. Soquete fica muito bem na mão dos cozinheiros, né? Para o alho ficar bem amassadinho, porque se o alho não ficar bem amassado, não fica muito legal, né? Depois, número 9. Vem de novo o que acompanha do i, ó. Faqueiro. Faqueiro, sabe o que é o faqueiro? Faqueiro é um conjunto de talheres que são usados numa refeição, que são utilizados para num banquete, né, onde precisamos de talheres de diferentes tipos, diferentes tamanhos, para fazer um serviço de atendimento assim legal, né? Então, o faqueiro é um conjunto de talheres. E, por último, a palavra coqueiro, que é a árvore que dá o coco, né? Coqueiro. Agora, do outro lado, assim, na direção do que, nós vamos fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Coloca o que. Se vocês quiserem numerar de novo, numerem. Se quiserem, só bota um pontinho assim na frente, mas para poder acompanhar. Na linha do 1, coloca essa palavra. Na linha do 2, coloca a outra. Então, aí nós vamos ver aqui, ó, com a sílaba que, com esse dígrafo. Número 1, ou então a primeira palavra, é a palavra quilo. Quilo. A letra do 9, que parece um 9, sendo, não dei muito destaque, mas vocês já estão vendo, né? A bolinha em cima da linha, a perninha para baixo da linha, tá? Tem que ser assim, para ficar escrita correta. Quilo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de batata, qualquer coisa, uma medida, né? Depois, no 2, quibe. Vocês gostam de quibe? Ah, que coisinha gostosa, né? Uma comida que é uma comida importada, feita com carne moída, trigo, mas muito gostosa e muito alimentícia, né? Quibe. Se for mais de um quibe, como é que nós dizemos? Quibes. Aí tem que botar aquela letrinha. Só que eu quero só quibe mesmo. Número 3, o nome de um legume. Quiabo. É uma palavra trissílaba, ó. Quiabo. Quiabo. Número 4, copiem as palavras, se tiverem dúvidas, e mesmo que não tenham dúvida, dá uma conferida para ficar certinho. No número 4, a palavra quitute. Sabe o que é um quitute? É uma comida bem preparada, né? Uma comida que é feita com carinho, que às vezes leva vários ingredientes, né? E é um quitute, uma comida gostosa, que todo mundo gosta de saborear. Quitute. Número 5, nome de uma fruta. Caqui. Caqui. O urso está ali quietinho, firme, porque ele é fiel, ele não abandona, é igual a Jesus. Por isso que eu procurei fazer assim um gancho, assim relacionando um pouco, porque Jesus nunca nos desampara. Nós podemos ser ingratos, às vezes nós não sabemos agradecer, pensamos que tudo é por conta do nosso trabalho, da nossa sabedoria, mas porque nos esquecemos que nós temos um Deus que nos ama, um Jesus que está pronto
a nos atender. E ele mesmo diz, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, vocês vão receber. Então, aqui então, o U também está ali junto com essa letra brigona, porque nunca ela vai consertar, porque ela é uma letra, né? Mas as pessoas brigonas também podem se consertar sim, com a ajuda de Jesus. Depois a palavra, no número 6, a palavra máquina. Máquina é uma palavra, eu vou falar agora uma palavra, não é palavrão não, mas é uma classificação quanto à acentuação tônica. Essas palavras que têm um acento na antepenúltima sílaba são chamadas de palavras proparoxítonas. Vocês, quando ouvirem falar isso, se for o acento, a sílaba tônica na última, nessa sílaba do final, é oxítona. Se for na do meio, é paroxítona. E se for na antepenúltima, é proparoxítona. Então, as proparoxítonas todas têm que ter um acento. Se for abrindo som, é um acento agudo. Se estiver fechando, é um acento circunflexo, aquele de chapeuzinho, tá? Então, a máquina é essa situação, é esse caso aqui, ó. Máquina. Depois vem o nome daquele bichinho que eu falei bonitinho, esquilo. Esquilo. Aqui a letra que sinaliza, ela só consegue fazer eis. Não entra nenhuma vogal do lado dela, então ela só pode fazer assim, eis. E já vem logo a sílaba seguinte, esquilo. No número 7. Número 8 é a palavra esquina. Esquina. A esquina da rua. O McDonald's fica na esquina da minha rua. Né? Na esquina da rua tem um posto de gasolina. Então, esquina. Depois, uma palavra no diminutivo. O que é uma palavra no diminutivo? Que representa uma coisa pequena, uma coisa que ou que não cresceu, ou que é uma coisa miudinha, né? E é o caso aqui, ó, na palavra 9. Miquinho é o diminutivo de mico, né? A palavra mico, o mico já é pequenininho, mas ainda tem o miquinho, que é menor ainda que ele, né? O miquinho. Por último, a palavra boquinha. Olha só, essas duas palavras eu coloquei para vocês não se esquecerem que a letrinha muda não fica muda quando ela está perto da letra que faz não, da letra que faz né. Boquinha, inha, tá? Daqui a pouco mais para frente nós vamos alinhavar bem bonitinho, vamos fixar, sistematizar essa dificuldade ortográfica, mas eu gosto sempre de ir já apresentando para não ficar muito difícil quando chegar a hora, tá bom? Vocês gostaram de copiar as palavras? Será que vocês conseguiram copiar? O trabalho de casa está montado em cima dessas palavras. E sabe o que vocês vão fazer com o trabalho de casa? Vocês vão escolher dessas palavras todas, que são 20 palavras, vocês vão escolher 10 que vocês quiserem. Vão copiar assim uma embaixo da outra e ao lado vão separar as sílabas, tá? Porque tem uma dificuldadezinha aí que eu quero esclarecer na próxima aula e então preciso que seja feito, vocês façam sozinhos para ver se vocês entenderam o jeitinho como vamos fazer, tá bom? Bom, vocês estão vendo esse quadro? Esse quadro, como não podia deixar de ser, é uma melodia que fala o seguinte, ela fala sobre um vaso, o vaso na mão do oleiro. E como o assunto foi sobre um vaso quebrado, eu me reportei à situação do oleiro, que quando o oleiro está fazendo um vaso, às vezes
ele, quando está modelando o vaso, às vezes ele encontra alguma pedrinha, ou às vezes aparece alguma rachadura, algum problema lá, e ele tem que desmanchar e fazer de novo, de forma que o vaso fique legal, fique da maneira que ele quer. E eu então, como eu comparei o ser humano como um vaso feito de barro, o ser humano também é, então eu me lembrei dessa melodia que nós vamos cantar agora, porque vai fixar essa noção do vaso, do oleiro e de Deus também como um oleiro que nos formou, que nos criou, e também vocês vão recordar as palavras que vocês têm certeza que já conseguem ler. Então vocês vão acompanhar a leitura e fazendo a leitura incidental enquanto nós cantamos então essa melodia, tá bom? E diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cantamos bem lento, agora vamos cantar mais rápido para ficar a melodia mais bonitinha. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Isso aí. Então, vocês já acharam bonita? Eu acho bonita essa melodia, por isso, tudo que eu acho bonito eu gosto de fazer para vocês. Tá vendo? É assim que ele deve fazer, né? Apresentar as coisas, mesmo que os nossos gostos não sejam iguais, né? Mas também não estou assim muito errada não, porque eu acho que essa melodia todo mundo vai achar bonitinha, né? E agora eu quero dizer para vocês, encerrando a nossa aula, o seguinte: quando você pede para o Senhor ajuda para ser uma pessoa melhor, e você pede com sinceridade, você está pedindo para Ele fazer de você um novo vaso, sabia? Porque você não sabia que você é um vaso, né? Nas mãos de Deus, sabia? Pois é, mas a palavra de Deus diz assim, que você é um vaso. Então, o que acontece? E quando você se transforma, você vai tirando as impurezas, as escórias, as coisas que não agradam a Deus, você se torna uma nova criatura, que nós já conversamos a respeito e que, por isso, agora a gente vai terminar a aula cantando a melodia, aquele que está em Cristo, porque também tem a ver com isso aqui. Vocês pedem: Senhor, me ajuda, e eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero produzir, eu quero ser mais assim, dirigente, mais amiga, mais delicada. Se vocês pedem a ajuda de Deus, podem ter certeza que Deus ajuda, e vamos assim tirando as coisas que não servem, que não são boas para nós. E então a gente se torna uma nova criatura. Então eu vou terminar a aula cantando essa melodia, né? Aquele que está em Cristo, que vocês se lembram, né? E dessa maneira eu deixo para vocês, né? Além da música, o meu desejo para que vocês deixem o like, que
que vocês se inscrevam no meu canal e que vocês procurem tentar cantar essas melodias, se vocês tiverem gostado realmente, tá bom? Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, viverá, viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, viverá. Ai, minha gente, olha, por hoje então é só isso. Agora fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijinho e até a próxima aula.